Aqui pelo WhatsApp eu recebo uma mensagem do Marcelo, que ele é piloto há 20 anos e operou nessa pista lá de Paraty 2 vezes na semana passada, com o mesmo equipamento que caiu ontem com o ministro Teori Zavascki. É interessante o vídeo, a gente consegue posar junto com o Marcelo aqui nesse avião, então a pista pelo mar, mas ele pegou um dia de bastante visibilidade, não tem nenhum problema. Ontem não tinha essa visibilidade, estava muito nublado lá, as imagens mostram isso, né, que era um dia bem feio lá em Paraty, chovia muito também, e o Marcelo diz que com essa experiência dele de 20 anos, ele afirma que a causa foi uma só: operação abaixo dos mínimos limites para a operação visual. Somado a isto, como fator subjetivo, a pressão do proprietário, a pressão pelo fato de o proprietário do avião estar a bordo da aeronave para que esse pouso se realizasse. Ele diz, é isso, o resto são delírios e invencionices, diz o Marcelo, que fica, segundo ele, muito impressionado nessas horas. Ele e o pessoal da aviação toda ficam muito impressionados, de cabelo em pé, diz ele, com o que vimos e ouvimos nos meios de comunicação quando ocorre um acidente destes. Rosane, sabe que você me chama a atenção para uma questão que eu já ouvi de vários, tenho pilotos, amigos pilotos, e que já transportaram, já trabalharam para empresas aéreas e empresas em que o proprietário, o dono da empresa é dono do avião. E como existe a pressão direta e indireta, quando o dono da aeronave está dentro do avião. E isso é o que diz o Marcelo aqui. E faz sentido. Ontem eu ouvi uma explicação do Ivan Santana, que eu gosto muito do Ivan Santana, que ele escreve livros fantásticos sobre aviação. Enfim, é piloto, conhece tudo de aviação, fez reconstituições memoráveis de acidentes graves, acidentes que tiveram sobreviventes, em vários dos seus livros, e é autor também de um livro que reconstituiu os atentados às Torres Gêmeas e também aquele avião que caiu na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, o 11 de setembro. E o Ivan Santana disse uma frase que para mim sintetiza bem isso. Era um avião do século XXI, ultramoderno, com todas as possibilidades, só que foi descer num aeroporto do século XIX, que não tinha o que conversar, o aeroporto não conversava com o avião. Então esse pouso lá em Paraty era um pouso estritamente visual, e nesse caso não se enxergava a pista, né? Bom, isso aí o CENIPA, né, que é o Centro de Investigação de Acidentes Aéreos da Aeronáutica, vai poder esclarecer. A Polícia Federal abriu um inquérito também para investigar as causas desse acidente. Vamos aguardar, vamos pegar as conclusões técnicas sobre esse acidente. Claro que pela figura, né, pela posição que ele exercia, pela posição em que ele estava, pelas decisões que tinha que tomar e com o perfil das pessoas que estavam sendo julgadas, Rosane, o poder dessas pessoas, agora surgem todas as possibilidades. Eu prefiro aguardar a investigação, aquela investigação técnica, a decisão e a informação mais próxima aí para a gente ter assim, um cenário do que realmente aconteceu nesse acidente. Se foi acidente, eu acredito que tenha sido acidente, sinceramente, Rosane, com todas as informações que a gente colheu até agora. Agora, de qualquer maneira, não dá para ignorar que o cenário todo, né, nos chama muita atenção. Aliás, a morte do ministro Teori Zavascki é um componente absolutamente extraordinário em todo o enredo, em toda a história, em todo o contexto da Lava Jato. O caso que despertou a maior atenção dos brasileiros na história recente. O caso que envolve o maior escândalo de corrupção nas mãos de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E quando ele está prestes a tomar uma decisão sobre a chamada superdelação, as delações da Odebrecht, ele está prestes a homologá-las e abrir isso. Essa era a tendência, né, Rosane, de abrir o conteúdo dessas delações e aí entregar tudo, ou a gente poder ler e poder entender tudo o que os executivos da Odebrecht contaram. Há um mês de fazer isso, ele morre num acidente. É claro que desperta a atenção do brasileiro todo, né, e todo tipo de avaliação, todo tipo de hipótese para o que aconteceu, né? É verdade, Escola, é natural, a gente compreende as teorias conspiratórias que as pessoas levantam, porque havia muita gente interessada, sim, em ver o ministro Teori Zavascki pelas costas. Lembra daquela gravação do Sérgio Machado com o Romero Jucá,
que vazou lá atrás. O que eles diziam ali? Que tinham que parar o ministro Teori Zavascki, que tinha que propunham um acordo, uma espécie de pacto, e aí um dizia, mas a gente precisa chegar no Teori. Aí o outro dizia, o problema é que o Teori, e eu acho que essa é uma definição bastante precisa do perfil do ministro, o problema é que o Teori não tem turma, o Teori não tem amigos, não era assim que eles diziam, mas não tem grupinho. Então não tem em quem a gente chegar para conseguir convencer o Teori a entrar nesse pacto. É claro que é tentadora essa hipótese, mas não é irresponsável ficar dizendo qualquer coisa enquanto o CENIPA não concluir a investigação, que é uma investigação não se faz do dia para a noite, né? Tem que se investigar muito bem todas as circunstâncias. Essa é uma investigação que fica dificultada pelo fato de que aparentemente esse avião não tem caixa preta, né, como os aviões comerciais têm. Então ficamos com muitas lacunas. Nesse momento tem muita especulação e pouca informação concreta sobre o que realmente motivou a queda desse avião, que era um avião super moderno, estava com toda a revisão em dia, era considerado novo porque tinha 1.000 e poucas horas de voo só para avião, isso é muito pouco, e não apresentava, em princípio, outro problema, não teve falta de combustível, o voo era um voo curtíssimo, eram 199 quilômetros em linha reta, não tinha, não é uma viagem que normalmente se faz de carro até, mas duraria meia hora mais ou menos esse voo, e acabou caindo a 2 quilômetros da cabeceira da pista.